O governo federal acabou de formalizar a maior injeção de capital no mercado imobiliário brasileiro dos últimos anos. São 160,5 bilhões de reais do FGTS, que vão ser despejados em habitação, saneamento e infraestrutura urbana ao longo de 2026. E isso não é apenas uma notícia de economia. É um aviso claro. O mercado imobiliário brasileiro está prestes a sofrer um choque térmico que vai inflacionar preços, esgotar mão de obra e criar uma corrida desesperada por terrenos estratégicos. Se você acompanha investimento imobiliário e valorização patrimonial, inscreva-se no canal agora e ative o sino. Deixe seu like porque o que vamos destrinchar aqui vai separar quem vai lucrar dessa onda de quem vai ficar assistindo de fora. Vamos direto aos números. Do total de 160,5 bilhões de reais, a fatia gigante de 105 bilhões vai direto para o setor habitacional. Isso representa mais de 90% de todo o orçamento. Os 16 bilhões restantes serão divididos entre saneamento básico e infraestrutura urbana. E aqui está o primeiro ponto que poucos analistas estão percebendo. Esse volume de dinheiro não vai entrar no mercado aos poucos. Esse capital vai entrar em bloco ao longo de 2026. Para entender o impacto real, você precisa lembrar que o FGTS é o motor do crédito imobiliário no Brasil. É ele que financia a compra da casa própria para a classe média. É ele que viabiliza os grandes empreendimentos residenciais. E quando o governo injeta 144,5 bilhões de reais nesse sistema, ele está aumentando drasticamente a capacidade de compra da população. A primeira consequência é óbvia: choque de demanda. Milhões de brasileiros que estavam esperando condições melhores de financiamento vão ter acesso ao crédito. Construtoras que estavam segurando lançamentos vão acelerar projetos. E quando você aumenta a demanda sem aumentar a oferta na mesma proporção, o que acontece? O preço sobe. Sempre. É economia básica. Esse choque de demanda não vai ser uniforme. Ele vai ser concentrado em regiões específicas. A distribuição dos recursos de saneamento, por exemplo, coloca quase 3,4 bilhões de reais no Sudeste e 1,8 bilhão no Nordeste. Essas são as regiões que vão receber a maior parte da infraestrutura. E aqui entra a regra de ouro do mercado imobiliário. Onde o governo coloca bilhões em infraestrutura, o imóvel ao redor vira ouro. Vamos explicar o mecanismo. Quando o governo anuncia 8 bilhões de reais em saneamento básico, ele não está apenas construindo redes de esgoto e estações de tratamento. Ele está valorizando cada metro quadrado de terreno em um raio de quilômetros ao redor dessas obras. Porque saneamento não é luxo. É requisito básico para qualquer empreendimento residencial de médio e alto padrão. A mesma lógica se aplica aos 8 bilhões de reais destinados à infraestrutura urbana. Programas como o Pró-Cidades e o Pró-Transporte vão financiar obras de mobilidade, corredores de ônibus, ciclovias e melhorias viárias. Cada uma dessas intervenções valoriza os imóveis próximos. Um apartamento que está a 10 minutos de um novo corredor de transporte público vale mais do que um apartamento idêntico que está a 30 minutos. Mas aqui está o ponto que vai separar o investidor inteligente do especulador amador. Esse dinheiro vai gerar inflação de ativos. E inflação de ativos é diferente de valorização estruturada. Valorização estruturada acontece quando a demanda cresce junto com a oferta, de forma equilibrada. Inflação de ativos acontece quando muito dinheiro persegue poucos produtos. E é exatamente isso que vai acontecer em 2026. Pense no seguinte: as construtoras brasileiras têm capacidade limitada. Existem apenas um número finito de engenheiros, pedreiros, eletricistas e mestres de obras qualificados. Quando você injeta 144,5 bilhões de reais no mercado habitacional, todas as construtoras vão querer lançar ao mesmo tempo para capturar essa demanda. Mas a mão de obra não aumenta na mesma velocidade. O resultado é inevitável: disputa por profissionais. E disputa por profissionais significa salários mais altos. E salários mais altos significam custo de construção mais alto. O mesmo raciocínio vale para materiais: cimento, aço, vidro, cerâmica. Todos esses insumos têm capacidade produtiva limitada. Quando a demanda explode, os preços sobem. E o custo final é repassado para o comprador. O metro quadrado de um apartamento que custava R$ 8.000 em 2025 pode facilmente chegar a R$ 10.000 em 2027. Não porque o imóvel ficou melhor, mas porque o custo de produção aumentou. E aqui está o detalhe que pode transformar 2026 em um ano de oportunidade, ou em um ano de armadilha. Se você comprar imóvel agora, antes do choque de demanda,
Você entra no preço pré-inflação. Seu ativo vai valorizar conforme os preços sobem. Mas se você esperar o mercado aquecer para entrar, você vai pagar o preço inflacionado. E aí, a margem de ganho diminui drasticamente. O governo projeta a geração de 184,8 mil empregos apenas no setor de saneamento. Outros 184 mil no setor de infraestrutura urbana. Somando, são quase 370 mil novos postos de trabalho. E cada um desses trabalhadores vai precisar de moradia. Vai precisar consumir. Vai movimentar a economia local. O efeito multiplicador é brutal, mas também é concentrado. As cidades que receberem essas obras vão explodir em valorização. As que ficarem de fora vão estagnar. E tem outro ponto crítico: o esgotamento de obras. As construtoras já estão operando perto da capacidade máxima. Quando o governo injeta 160,5 bilhões de reais no sistema, ele está forçando o mercado a expandir além do que ele consegue suportar no curto prazo. Isso significa atrasos. Significa entrega fora do prazo. Significa qualidade comprometida em alguns casos, porque a pressa para lançar e capturar demanda vai sobrepor o planejamento. Historicamente, sempre que o governo fez injeções massivas de capital no mercado imobiliário, o resultado foi o mesmo: boom de curto prazo, seguido de correção. O boom acontece porque a demanda explode. A correção acontece porque a oferta eventualmente alcança a demanda, e os preços se estabilizam. Mas entre o boom e a correção, existe uma janela de oportunidade. Vamos olhar para os dados históricos. Em 2009, quando o governo lançou o programa Minha Casa Minha Vida com injeção massiva de recursos do FGTS, o mercado imobiliário brasileiro viveu um dos maiores ciclos de valorização da história. O metro quadrado em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte dobrou de preço em menos de 5 anos. Mas quem entrou tarde, pagou caro. O plano de 2026 tem escala similar. São 160,5 bilhões de reais entrando no sistema de uma vez. E o Brasil de 2026 é muito diferente do Brasil de 2009. Temos mais infraestrutura. Temos mais conectividade. Temos mais compradores qualificados. Mas também temos mais inflação, mais juros altos e mais incerteza econômica. Isso cria um cenário de alta volatilidade. E volatilidade é oportunidade para quem sabe onde olhar. O investidor inteligente não vai esperar o mercado explodir para tomar decisão. Ele vai mapear agora quais regiões vão receber os bilhões de saneamento e infraestrutura. Vai identificar os terrenos e empreendimentos que estão no caminho dessas obras. E vai entrar antes do preço disparar. Porque quando a notícia vira manchete de jornal, o preço já subiu. Sempre. E aqui está a pergunta que você precisa fazer: isso é oportunidade ou é bolha? A resposta depende do seu timing. Se você comprar agora, com preços pré-inflação, e segurar por 3 a 5 anos, você vai surfar a onda de valorização. Mas se você comprar no pico, pagando preço inflacionado, você corre o risco de ficar preso em um ativo que não valoriza mais. A grande diferença entre oportunidade e bolha é fundamento. Bolha acontece quando os preços sobem sem base econômica. Oportunidade acontece quando os preços sobem porque existe demanda real, infraestrutura real e capital real entrando no sistema. Os 160,5 bilhões de reais do FGTS são reais. As 370 mil vagas de emprego projetadas são reais. A valorização dos imóveis próximos às obras de saneamento e infraestrutura é real. Mas o timing é tudo. O mercado imobiliário brasileiro vai sofrer um choque térmico em 2026. Preços vão subir. Mão de obra vai escassear. Materiais vão ficar mais caros. E quem não se posicionar agora vai pagar o preço da demora. Deixe nos comentários: você acha que esse plano bilionário é oportunidade ou bolha? E mais importante, você já mapeou as regiões que vão receber esses investimentos? Vamos debater aqui embaixo.